Olá, tudo bem? Bem-vindo ao novo episódio do podcast Política Real. Aqui a política é tratada de forma equilibrada. Eu sou o Wilson Pedroso. Nosso entrevistado de hoje é prefeito de Santo André, correu 5 quilômetros ontem, é São Paulino, tá feliz da vida, Paulo Serra. Wilson, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Wilson. Parabéns pelo podcast, obrigado pelo convite. Uma alegria poder falar aqui com vocês. Bom, começar com amenidades, deixar as brigas, os tucanos para depois. Pai da Maria, pai do Fred. Quando sai na rua, o Fred é o cachorro, né? O pessoal, cadê o Fred? Cadê a Maria? Marido da Ana Carolina, né? Sim. Que é deputada, esposa, formado em economia e em direito. O pai, Paulo Serra, e a mãe, qual que é o nome mesmo? Doutora Regina. Doutora Regina é médica lá. O pai, inclusive, foi vereador, né? Sim. Por um período, né? Isso. Por um período. Pelo PP? Isso, PP, na época né? pelo PP. PP. Vereador jovem, em 2004. 2004. 2 mandatos. E agora reeleição prefeito. Prefeito em 2006. 2016. 2016, aí depois 2020. Reeleição 20. Isso. Eu vou falar mais pra frente, mas foi reeleito, assim, pé nas costas, né? 77%, segundo colocado, acho que teve menos de 9, menos 7. Foi uma eleição legal mesmo lá. Para quem diz que eleição é difícil, você não é uma referência. Eu digo para todo mundo, a eleição é difícil, não é fácil. Aí vem um cara com 77%, o cara fala, pô, ninguém entende Mas nada. Os 4 anos foram, viu, assim? A construção. Aí, formado em economia e em direito. Funcionário público de carreira, continua ainda? Não, na verdade, eu fui estagiário, né, da prefeitura. Eu passei em 2 concursos de prazo. No concurso. Prazo determinado? Prazo determinado. Prazo eu fui determinado. 2 vezes. Na economia, 2 anos, e no direito, 2 anos. Trabalhei no Procon. Procon, né? Fui técnico do Procon. E fui estagiário do nosso atual secretário adjunto de Finanças, do Edgar Brandão, que era secretário de planejamento na época. Foi meu primeiro. Edgar Brandão, Foi meu primeiro estágio em 94, quando eu cursava economia. E aí, deixou economia, deixou direito, mosquinha azul picou, né? Sim. Mas tem um pouco relação com o que você viu do seu pai? Ou foi uma coisa que... Porque eu não tenho pai político. Uma política entrou de outras maneiras, sabe? Centro acadêmico, panfletagem em rua na campanha. Você, o teu pai, ajudou a você ter esse sentimento ou foi uma coisa que aconteceu de forma natural? Sim, foi, acho que uma somatória. A questão da família na política, meu avô paterno, né, chegou na cidade na década de 20. Português, ali de Pindelo dos Milagres, do lado de Viseu. Comerciante? Ele era alfaiate e ele era um pouco embaixador de Portugal em Santo André. Quando chegavam os portugueses na cidade, ele... Tanto que fundou o Hospital Beneficência Portuguesa, o 1º de Maio Futebol Clube. Meu avô foi fundador, presidente. Qual que é o nome dele? Américo Pinto Serra. Américo. E ele foi por mais de uma década presidente de ambas. E ele tinha 3 paixões e eu cresci ouvindo isso, que era a Beneficência Portuguesa, o 1º de Maio e a principal, que era Santo André, né? E família muito tradicional. Meu avô materno também chegou na década de 30 e formou toda a família lá. E, para minha sorte, a minha avó materna e minha avó paterna têm 10 irmãs. Então, a gente tinha 20 tias na família, praticamente todas de Santo André. Então, tinha uma ligação da família com a cidade muito forte, né? Meu pai já... Festa da família tinha que ser 2 dias, Tinha que ser 2 dias. Meu pai já cresceu com essa tradição também. O Paulo Serra, eu brinco, original, né? Eu era o Paulinho. Isso. Né? E ele se envolveu na política muito a pedido do Dr. Brandão, que era o prefeito, que foi prefeito 3 vezes lá da cidade, né? Dr. Newton da Costa Brandão, médico muito tradicional, que virou prefeito 3 vezes. E o Brandão, ele quando ia formar a chapa ali, ele chamava os amigos. Meu avô, assim, foi candidato a vice do Brandão em 1964. Quando você tinha um candidato a prefeito e podia ter vários vices na chapa. Eu nem lembro disso. Então, a gente não era nem nascido. O Brandão tinha 8... Para mim isso é novidade, o Brandão tinha 8 vices. Um deles era meu avô, e meu avô entrou para ajudar mesmo. Teve 2.000 e poucos votos, mas nunca mais se envolveu. Meu pai da mesma forma. E elegia o vice, é isso? Elegia o vice separado. Tanto que ganhou um vice do Brandão e o prefeito não ganhou o Brandão, ganhou o Pesolo. Então tinha um vice e um prefeito que eram de chapas diferentes.
E aí, meu pai, da mesma forma, foi convidado pelo Dr. Brandão e resolveu ser candidato a vereador, ficou primeiro suplente, assumiu por uns meses, mas também não quis mais ser candidato. Então não era essa coisa da política, era muito mais por essa ligação com a cidade do que propriamente por uma política partidária, né? Eu, na juventude, assim como você, me envolvi desde do colegial, em centro acadêmico, fui presidente do Grêmio, aquela coisa. Mesma história. E na USP, que eu fiz economia na FEA, não tem jeito, né? A USP é bem ativa politicamente. Né? Politizada. Politizada. Né? E o curso de economia, ele é um curso, né, de humanas muito politizado, né? Porque, diferente do curso da GV, que você tem mais econometria, mais a parte matemática da economia, na USP você tem mais a parte sociológica, né? De história do pensamento econômico, de sociologia, né? Um curso... Então, aí saí de lá e fui para Direito de São Bernardo, que também tinha uma vida ativa, faculdade de Direito, já por sua natureza, né? Então, eu acabei me envolvendo. E eu comecei a pensar em política, assim, diretamente, de militar mesmo, né? Discutia, sempre gostei, sempre li muito, até pela formação. Mas comecei a gostar, comecei a participar mais ativamente. Nós tínhamos um grupo de amigos, de jovens lá na cidade, empresários, comerciantes, estudantes. Em Santo André. Em Santo André. Quando teve aquela tragédia com o prefeito Celso Daniel em 2002, que esse grupo de jovens começou a falar, olha, vamos lançar alguém para vereador nosso aqui, porque agora, com a morte do Celso, a cidade vai ficar vazia, né? O Celso, independente da questão partidária, era um líder. Um líder, né? Era um cara também formado na GV, um cara que tinha uma característica... Era preparado, né? Teve os seus equívocos, né? Mas era preparado. E aí... Baseado nisso, a gente começou a criar esse grupo, mais politizado mesmo, né? E eu fui escolhido do grupo. Por isso que eu tenho muito essa noção de grupo. Para ser candidato a vereador? Em 2002, esse grupo fechou o nome. E aí, em 2003, eu comecei. Em 2002, não foi quando nós fizemos a campanha do Paulo Renato? 2006 nós fizemos. Eu já era vereador. Foi minha primeira campanha... Você já era vereador? Já era vereador. Foi minha primeira campanha de deputado federal... que eu fiz a campanha do Paulo quando eu te conheci em 2006. É porque eu fiquei na dúvida dessas datas, mas eu achei que você tivesse virado vereador depois de 2 anos. Porque eu ia fazer um elogio. Que você foi uma liderança correta, né? Nós fizemos um acordo com um deputado local, que não deu certo. Sim, né? É verdade. E aí eu fiz questão, na hora de conversar e romper com o deputado, de forma amigável, mas eu falei assim, eu quero o Paulinho e o Kiko. Isso. O Kiko que era o Rio Grande da Serra. Isso. E eu não vou falar que proporcionalmente foi o lugar que o Paulo Renato mais teve voto, porque na verdade proporcionalmente foi em Santa Fé do Sul, o Itamar Borges. Teve lá 80% dos votos da cidade. Menor. É menor, né? Sim, sim. Mas você, cara, transferiu com a tua liderança ali algo em torno de mais de 5 mil votos. Tal, isso. E foi assim, e você sempre foi correto. E eu lembro que aí então foi em 2008. Eu voltei lá e fiz material pra você. Eu lembro até a casinha. A casinha era uma casa amarela, não era? Isso, é isso aí. E eu levei Adolfo Bastos. Fiz santinho pra você e tal. Porque em 2004... Como gratidão. Em 2004, eu fui eleito, dos 21, assim, eu fui eleito o 20º. Aquela primeira eleição dura, né? Que você ganha ali na sobra. Mas sabe? foi o mais jovem vereador da história naquela época. Não sei se tem outro, mas hoje... ainda hoje ou não? Ainda é. E aí... 4 anos depois, passamos pela campanha do Paulo Renato em 2006. Em 2008, eu fui o mais votado da cidade. Então, eu saí de 20º para primeiro. Então, eu já estava numa crescente. E a campanha do Paulo, que era uma grande referência da educação, porque as pessoas acham que é fácil, mas transferir voto é muito difícil. É difícil. Ele lembra com a gente lá no 1º de maio, lembra disso? No Clube 15, não não era Clube 15 de... Não, 1º de maio. É 1º de maio, que meu avô fundou. E o teu pai ativo na campanha dele. Ativo na campanha. Ele era muito fácil pela toda a história, né? Então... Um cara, o melhor ministro da educação que nós tivemos. Então, era muito legal levar o nome dele. Um grande cara, faz muita falta, inclusive, para o Brasil. Eu tinha esquecido que você já era vereador. Mas eu achei que você tinha virado vereador depois. Nós já estávamos nesse projeto, nesse crescimento. Então, foi aí que começou essa história política. Tem ligação com a família, mas menor importância, assim, no sentido da política partidária mesmo, né? E aí, como você bem disse, né? Com a primeira eleição de vereador, aí a mosquinha picou e a gente está aqui. E aí, chegar jovem lá. Eu digo que eu tinha uma dificuldade muito grande na política, porque ou a pessoa falava assim, é jovem,
Ou falava assim, já tá há muito tempo na política. Pra escantear, ele sempre falava assim, é menino. Ou então falava assim, pô, mas já tá há tanto tempo na política, É né? verdade. Como que faz? Como que você chega numa Câmara sendo o cara mais novo? Porque eu te garanto que deve ter gente que já estava lá e está lá até hoje. Sem dúvida. Como que faz para romper essa questão da juventude e depois de 4 anos ser o cara mais votado? Teve que romper, né? Sim. Acho que primeiro a gente... Porque aposto que te chamavam assim, o menino, o menino, o menino. E é sempre para diminuir. E a gente lá, a gente começou já a pensar e enxergar a cidade nas suas questões macro. Uma cidade de Santo André que tem mais de 750 mil habitantes, eu não fui para a Câmara para falar, com todo respeito, de poda de árvore, de operação tapa-buraco, que é importante. Mas nós já propusemos um mandato para discutir as grandes questões da cidade, né? E isso, no começo, o pessoal usava justamente essa frase mesmo. Pô, o menino vai ficar falando aí na tribuna, isso aí não vai dar nada, isso, tem que cuidar ali do dia a dia para se reeleger. Mas a cidade, de alguma forma, enxergou que tinha espaço para isso. E o reconhecimento, depois de 4 anos, foi muito grande. Claro que você tem que fazer o trabalho na comunidade, o trabalho micro, ouvir as pessoas, ir ali no bairro, às vezes conhecer um problema que só vai afetar 2, 3, 10 famílias. Mas nós propusemos uma discussão diferente. Eu discuti o plano diretor, eu discuti a lei Cidade Limpa, eu fui para as questões macro da cidade, a questão tributária da cidade, que era uma confusão. Nessa fase de vereador, quais foram os... Elenca 2, 3 maiores desafios. Você falou assim, putz, isso aqui foi... Essa discussão tributária, Santo André tinha uma questão de PTU e séria, né? Uma outra questão da indústria das multas. Santo André era muito conhecida por isso, né? A gente acabou como prefeito, mas eu comecei a discussão lá atrás. Né? Eu, como prefeito, eu tirei os radares móveis da cidade, aquelas pegadinhas. Santo André tinha um adesivo que era divulgado, que era visite Santo André e ganha uma multa. Todos os carros tinham quase assim. Era uma campanha, Wilson, na cidade. E eu tinha vergonha disso, da cidade de Santo André ser conhecida como a cidade da multa. Eu comecei a combater isso na Câmara, né? E essa discussão... Foi na gestão Grana isso aí que começou, não? Não, foi na gestão Celso Daniel. Foi na gestão Celso Daniel. E aí a gente... E essa questão também do aspecto do planejamento da cidade. Esse foi também um outro grande desafio, conhecer melhor. Porque, como vereador, você conhecia uma parte da cidade ali que você vivia, convivia, né? Quando você enxerga a cidade como um todo, você vê que tem realidades completamente diferentes. E o plano próximo, diretor né? E não assim, tem divisão, mas está a 10 minutos, daqui, né? 10 minutos você muda de mundo. Né? Eu fui subprefeito da Vila Prudente e Sapopemba. Então você tem essa noção. Classe média. Atravessava a rua, parecia que estava em outro lugar. Exatamente. Então, esses foram um desafio de mudar essa visão, né? E aí começar a pensar numa cidade completa, vamos dizer assim, né? E isso teve esse reconhecimento. Então, foi muito legal a gente sair desse 20º para primeiro, né? Mas tem um certo preconceito, como você já disse, né? Não vai dar... E na eleição, mesmo na eleição de prefeito, assim, em 2016, já não era tão novo, mas estava ali com 40 e pouco, também teve. Teve, né? Teve. Aproveito para falar, né? Será que vai dar conta? Porque é um menino, né? Falam que eu não pareço a idade que eu tenho, depois que eu tá velho é porque tá velho. Quando tá novo, porque tá novo. Eu perguntava assim, qual o momento que eu vou poder sair do buraco? E Santo André é uma cidade conservadora, né? Uma cidade bem tradicionalista até. Mais de 40% da cidade é classe média, que se informa, que tem uma massa crítica significativa. E eu ouvi muito isso, assim, tinha muita desconfiança, né? Deu certo, graças a Deus, assim, e também a todo trabalho, é uma boa equipe, mas a gente sofreu bastante, assim, isso. O que essa fase de vereador moldou hoje o Paulo Serra, prefeito? Acho que é ter contato direto com a população. A vereança me permitiu isso. Conhecer os problemas mesmo ali em loco. O vereador é a eleição mais difícil, né, assim, que é o contato primeiro com as pessoas. Mas o prefeito também, você vai na padaria, no mercado, no açougue, você encontra todo mundo, você vive a cidade. Mas vereador é mais ainda, né? Então, acho que isso... Porque a questão de legislativo em si, pela formação em direito, eu já tinha teoricamente, eu já tinha essa formação. Mas o contato com as pessoas, né? Aquele atendimento, às vezes chegavam umas demandas que você falava, poxa,
será que isso impacta a vida de alguém? Você ia conferir, impactava. Né? Então, o vereador é uma escola, é uma eleição que é mais pé no, eu gosto de usar a expressão, mas é mais pé no barro, é mais próximo, olho no olho, e né? o dia a dia da cidade o tempo todo, né? Então, O tempo todo, né? o tempo todo. Então, acho que isso foi uma escola, né? É importante e fez parte desse processo de formação mesmo para a gente poder, a partir de 2017, encarar a prefeitura. E aí, 2016 eleito prefeito, 2017 assume a prefeitura. Qual o seu principal... Vou falar, a hora que você sentou na cadeira, porque a hora que você entra na cadeira que vê que o negócio é... Por mais daqui, né? A gente sabe que... Né? A gente sabe, sentou na cadeira, abriu o computador... com a gente. Acabou o treino. O que você fala assim, é nisso que eu vou focar? O início da gestão era na reorganização da gestão. Porque quando a gente chegou, era um caos, não só a questão financeira. Né? Tem muito prefeito que fala, a cidade estava quebrada, tal, para fazer narrativa. Isso. Santo André, efetivamente, além de estar completamente quebrada, era 5 bi a dívida de longo prazo e 400 milhões de curto prazo. E arrecadava quanto? 4 bi. 4 bi. Ela estava desorganizada, assim. Então, assim, cada secretaria com um procedimento, com um processo, não tinha integração, não tinha sistema, fornecedores sem receber há 18 meses, assim. Tinha fornecedor, e não estou falando de fornecedor de itens assim que não sejam do dia a dia. Estou falando de roçagem, energia elétrica, zeladoria básica, merenda, uniforme das crianças, 2 anos sem receber uniforme e material didático, né? Então, assim, o que a gente focou foi nos primeiros 3 meses na reorganização. A gente conseguiu entregar o uniforme no 2º mês já. Fizemos um acordo com o fornecedor que estava 2 anos sem receber. Falamos, eu quero que você entregue, você vai receber em 12 meses, pode ser? Esse tipo de coisa. Fizemos ali, criamos uma força-tarefa, gestão mesmo, revisamos contratos, reduzimos 40% de despesa em folha, com redução de cargos, devolvemos imóveis alugados. Ao mesmo tempo que a prefeitura estava quebrada, imóvel da Secretaria de Educação, 200 mil de aluguel por mês, um prédio de primeiríssimo mundo. Né? Nada contra prédios modernos, mas, poxa, se você não tem nem o básico, como é que você paga um aluguel? Aí o que eu fiz? Tirei a Secretaria de Educação, levei ali para o Paço, apertou um pouquinho, mas tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Ninguém teve, né? Pô, o pessoal tava naquele prédio super... E hoje estão lá, já instalado, reformamos, lógico, mas não pagamos aluguel, 200 mil por mês, né? Celular corporativo, cartão corporativo para a saúde. Não, e vai tudo pro ralo, né? Exatamente. Por mais que fale, tem controle. Não tem controle, cortamos tudo e conseguimos colocar a casa em ordem. Depois de 1 ano e meio, não foi rápido. O nosso rate, que sabe muito bem que a classificação fiscal dos órgãos de crédito, em especial da Caixa Econômica, era E. Depois subiu para D, C, chegamos a B. Né? A gente vai chegar em A, não vai ser agora porque teve queda de CMS, queda de arrecadação. Mas nós evoluímos muito. Né? E aí voltamos para o jogo. Né? A cidade se replanejou, órgãos de crédito conseguimos um contrato com a CAF, com o BID para investir na cidade. Né? Credibilidade de volta, aí volta a iniciativa privada também a investir na cidade. Começa a ver que tem gestão. Que tem gestão. Né? Que vai ter segurança jurídica. Exatamente. Esse foi o primeiro grande desafio. E, assim, não foi fácil. E tinha, somado a isso, no começo, primeiros 6 meses, assim, você tem uma lua de mel com a população. Eu ia chegar nisso. Depois de quanto tempo você começou a apanhar? Porque... 6 corte. 6 meses. Não tem amor, né? Fazer corte, dói aqui, dói aqui, dói aqui. E as pessoas, muitas vezes, que tinham perspectiva de ver a educação resolvida em 1 ano, saúde. Não é, né? Primeiro você põe o caso em dia e depois Nós você fomos obrigados, no 7º mês, a fechar 7 unidades de saúde. 2 UPAs. Fechar. O telhado estava caindo, tinha pulga no telhado, a outra estava com infestação de cupim. Cada UPA que você fechava, a oposição fazia festa, né? Imagina, te agradecia. O pessoal... Ligava, obrigado. Não, teve uma UPA que caiu literalmente, o telhado da recepção caiu na cabeça das pessoas. O forro de gesso desabou. Então a gente tinha que interditar, não tinha jeito, era inseguro. Mas às vezes a população não entende, né? Porque eu ouvi de uma senhora isso, poxa, a gente votou nesse menino novo, voltando da história do menino. E ele vem aqui, vai acabar com o que a gente tinha. Não era bom, era ruim, mas pelo menos estava aberto. Só que aí a gente
dentro de um planejamento já. A gente não fechou a unidade, porque, né, a gente tinha um planejamento que é um programa Quali Saúde. Quando eu reabri a primeira, em abril de 18, que eu fechei em 17, eu reabri a primeira UPA, que foi essa que tinha caído do telhado, com um novo padrão, aí a coisa começou a falar, opa, acho que esse menino vai reabrir. Porque o que eles achavam? Na verdade, não achavam, eles tinham certeza que eu nunca mais ia reabrir aquelas unidades. Eles não acreditaram no programa. Lógico que eu falei com as pessoas, fui lá, dei coletivo, imprensa, fui para a rede social. Também não é culpa sua, existe uma desconfiança com o político, enorme, né? Não é mas culpa ali, sua, né? a gente passou de julho de 17 até dezembro. Apanhando. Muito. Mas acreditamos no planejamento, né? Acreditamos naquilo que a gente estava fazendo. Transparência, continuei andando na rua, falando com as pessoas. Falando, olha, fui lá, falava, olha, está em reforma, vai melhorar. Ah, o prefeito vai reabrir com um novo padrão. Né? Não tinha prontuário digital, hoje tem. Nós chegamos em 25 unidades agora, já com 6 anos, isso que teve a pandemia. Né? Então, hoje o Quali Saúde... Hoje, eu não vou fazer isso, mas se eu tiver que fechar a unidade hoje, não tem nenhum problema. As pessoas, elas têm confiança que vai acontecer. Que vai acontecer, que vai estar bem melhor. Confio na sua palavra. Confio na palavra. Mas isso é resultado, né? É resultado. Porque eu digo que muitas vezes as pessoas me perguntam nas entrevistas a diferença da eleição nacional e da eleição municipal. Eu falei, se eleição nacional é economia. Municipal, as pessoas querem saber do posto de saúde, da educação, da zeladoria. Sei lá, tem lá segurança, tem outras coisas. Mas é o dia a dia onde elas vivem. E você mostrou uma capacidade de planejamento e realização, resultado também. Sim. Não adianta planejar também, vou ficar 4 anos planejando e não sair. Você conseguiu fazer o planejamento e cumprir a promessa e ter resultado. Isso te deu, que é difícil, 77% na sua reeleição. Volto a falar, o segundo colocado teve lá 7%, né? Sim. Se eu fizer um diagnóstico no Brasil, poucos, muitos, 63% de prefeito é reeleito. Mas 50 e pouco, 55, né? Acima de 60 é sumidade, né? E você conseguiu 77%. E agora, a Paraná Pesquisa confirma essa confiança que as pessoas têm em você. Se eu não me engano, 80% das pessoas te dão uma avaliação ótimo e bom, que é um resultado, outro resultado, fora do comum. Você imaginar que só 20% das pessoas... Até as pessoas que não gostam de política apoiam você. Isso que é verdade, porque até o cara que você fala assim, eu não gosto de política é tudo... A hora que fala de você, fala assim, não, no prefeito eu confio, o prefeito eu gosto e tal. E aí eu fico tentando achar o caminho, até para... Porque eu vendo consultoria, né? Quero pegar do que você está falando para vender consultoria para os caras que estão com 30%, né? Sim. Qual que é a mágica? Tem um outro programa que você fala assim, olha, graças a essas 3, 4 ações, e eu me aproximei da população que me dá esse resultado de 80%? Como que... Porque tem que ter uma... Você vai falar que é trabalho, vai fazer discurso bonito e tal, mas tem que ter um... Né? Sabe qual é a mágica, senhor? É que é de verdade. É ser legítimo, ser verdadeiro, ser transparente. As pessoas percebem isso. O que a gente fez lá em Santo André, a gente fez por amor à cidade, porque a gente enxerga a cidade como uma extensão do quintal de casa. E eu não trato as pessoas na rede social de um jeito e no dia a dia da cidade de outro jeito. Não, eu sou o mesmo cara. Quando o político tenta ser na rede, na propaganda, na narrativa, aquilo que ele não é no dia a dia, não funciona. E as pessoas são sábias, elas sentem isso. Né? Eu, lógico, não vou dizer que minha vida hoje é a mesma de quando eu não era prefeito. Né? Seria uma incoerência eu falar isso. Mudou, mas mudou o menos possível. E isso foi uma coisa que eu, a Carolina, a Maria, o Fred, a família se esforçou. No sentido de falar, olha, vamos manter o nosso dia a dia naquilo que é possível, óbvio. Você frequenta restaurante, bar? 100%, shopping, vou correr no parque, vou jogar cerveja, minha bola no clube. Toma cerveja? Claro, claro, normal. As pessoas veem a gente lá na cidade, vão no parque passear com o cachorro, vou no parque, no evento Porque da cidade prefeitura. interior menor, isso é comum. Agora, uma cidade maior... Mas em Santo André a gente consegue. Sai. E é essa coisa verdadeira, né, autêntica, genuína, é a grande diferença, eu acredito, da nossa gestão. Obras são importantes, claro.
planejamento, a gente já falou aqui, a questão financeira, colocar a casa em ordem. Lógico que a cidade está mais bonita, está mais organizada. Tem obras que há muito tempo não via, mas hoje a ligação que a gente tem com a cidade, mesmo o cara que não gosta de política, como você falou, ele reconhece que algo está sendo feito e reconhece essa veracidade. Porque você chega a entregar, eu fiz lá o cálculo qualquer lá, quase uma obra por semana. Não sei se de UPA, se de praça, tudo é obra. Mas tem lá uma entrega. Sim. Isso também não ajuda na aprovação? Ajuda, mas gostar de gente é o mais importante. É como você lida com as pessoas, como você lida muitas vezes até com contraditório, né? Com a própria oposição, que tem a oposição política, mas tem um morador, às vezes, que a vida dele ali não foi tocada pela gestão e que ele acha que não melhorou. E você tem que respeitar aquele cara. Cada um enxerga, curte e vive a cidade de um jeito. Né? A gente falou aqui, tem 20%, claro, a gente fica feliz de ter os 80,1%, que é um... Eu não sonhava com isso no meu 7º ano de gestão, com muita transparência aqui. E o segundo, e a segunda gestão costuma ser sempre a que as pessoas têm sempre o pior humor do político, né? Você pega o Fernando Henrique, primeiro governo, então, segundo governo, já aprovação. Então, o segundo governo costuma ser... Entre aspas, pior, né? Pior o sentimento. Porque no primeiro você faz muita coisa, aí no segundo você faz também, mas mantém. Mas daí as pessoas começam a acostumar com aquilo, né? E aí fala assim, pô, não, só uma UPA, só 2 escolas, né? Eu dizia que na Vila Prudente eu ia fazer asfalto na Vila Prudente, e o cara falava, não faz mais que obrigação. E eu ia passar por Pemba fazer uma coisa, o cara fala, pô, é tão pouco, é difícil, né? É difícil agradar. Acostuma um pouco mesmo, com esse ritmo, né? Toda semana entrega e tal. Mas acho que essa autenticidade fala mais alto. As pessoas percebem que é real, que é verdadeiro. Isso acredito que seja uma grande diferença. E a gente vê que, infelizmente, sem citar nomes, óbvio, né? Mas que tem um personagem na rede. E no dia a dia é outro, trata a pessoa mal, xinga, maltrata, não aceita Paulinho crítica. Serra da rede é o mesmo Paulinho Serra na rua. Exatamente o mesmo. No dia a dia com os funcionários. Tá aqui pra comprovar, né? Ih, estão balançando a cabeça. Não, tô brincando, eles estão balançando a cabeça de forma positiva. E não vai mudar, assim, porque aí eu acho que também acredito muito que seja questão de formação, de família e até de caráter mesmo. Né? Eu não acredito nessa coisa fake de vou aqui vender, porque não se sustenta. Por mais que o marketing seja bom, a narrativa seja boa, se não tiver entregue, não tiver verdade, uma hora acaba. Então, e aí nesse teu exemplo de gestão, eu fui lá pegar um programa, porque é isso, né? Eu acho que as pessoas têm que se esperar. Eu digo que, como que você vira um líder? Como que quando você abre uma empresa de X, de supermercado. Você abre um supermercado. Não vou falar supermercado, que vai parecer que eu estou falando outro, tá? Um açougue. É, um açougue. Você tem lá a JBS, é líder mundial da América Latina nessas coisas. Você tem um caminho, né? Você pode traçar esse caminho, você faz os seus ajustes, do seu tamanho, mas você tem um líder. Você segue o líder, a hora que você estiver grande, depois você passa. Mas você tem um caminho, você pega o Pão de Açúcar, lá, o Abílio Diniz, ele conta a história como ele fez o Pão de Açúcar, como ele fez... Verdade. Ele dá uma aula de caminho, você vai ajustando, mas você tem um líder. E aí eu fui pegar um programa para servir de exemplo para algum prefeito que pode aproveitar. Moeda Verde. É esse o nome, né? Isso. Aí você me corrige se eu tô certo no programa. As pessoas trocam as PETs, garrafas, lixo reciclável, por alimento. Isso. E troca também, inclusive, o óleo usado por um litro de óleo. Não, também tem o sabonete, mas também por sabonete, alimento. Isso, por alimento. É hortifruti? Que tipo de alimento que é? É alimento dos bancos de alimentos. É itinerante, é um volume... Se aparecer uma fila de 1.000 pessoas vão ser atendidas. Como que funciona? Conta um pouco para o cara que pode aproveitar essa tua ideia e fazer no município dele. Primeiro que esse é um programa dos mais premiados, né? Nossa gestão, graças a Deus, eu sempre digo que o maior prêmio é o reconhecimento das pessoas e a vida das pessoas ter melhorado. Esse é o maior prêmio. Mas esses órgãos que, de alguma forma, medem, né? Índices, a gente tem Moeda Verde sempre num grau de excelência. Foi uma ideia da Ana Carolina, que surgiu através do Núcleo de Inovação Social, quando ela percebeu que em muitas comunidades da cidade, o que a prefeitura gastava
limpando essas comunidades era maior do que fazer um programa e com o aterro lá do município, ele é próprio nosso. E com a vida útil do aterro diminuindo e com muito reciclável que acabava indo, principalmente nas comunidades, junto com o lixo úmido. Ou seja, a gente estava enterrando o reciclável, né? A Carolina, que ao mesmo tempo já tinha consolidado o Fundo Social e o Banco de Alimentos, né, que é um outro programa de segurança alimentar, ela falou, boa, nós temos o Banco de Alimentos, nós temos o problema, que é o lixo reciclável, vamos integrar tudo isso, e aí ela criou essa troca. E nós começamos no ponto de maior descarte irregular de lixo, que era a comunidade dos ciganos. Ciganos. Começamos lá, e aí hoje estamos em 25 comunidades, mais de 80 mil pessoas beneficiadas, é itinerante, as pessoas a cada 15 Santo dias... André é mais horizontal ou mais vertical? Ela é meio a mais meio. horizontal ou mais vertical? Ela é meio a meio. Meio a meio. Mas são 151 quilômetros, ela é bem ampla, né? Mas tem regiões hoje bem verticalizadas. Mas a gente está em 25 comunidades. A pessoa troca a cada 15 dias, a gente avisa. Vai um caminhão com os alimentos, ela pode juntar nesses 15 dias, pesa e leva na hora o alimento para casa, mais uma receita, mais um hortifruti e tal. Com isso, qual é o resultado, Ilcinho? Comunidades mais limpas, consciência ambiental. E na outra ponta, por isso que é um programa premiado, porque ele trata também da economia circular. Certo. Além de a gente aumentar em 4 anos a vida útil do aterro, nós criamos 2 cooperativas de reciclagem, que hoje tem mais de 120 pessoas cadastradas, registradas, com contrato de trabalho, que pelo aumento da reciclagem hoje trabalham nisso. Com o que você arrecada com essa reciclagem, ela se autossustenta a quantidade de alimento que você distribui ou não? Ainda a prefeitura tem que... Não, é porque o Banco de Alimentos tem uma outra forma de arrecadar com os produtores locais. Então, nós não temos déficit de alimentos. E com as doações com o Santo André Solidário, a gente recebe muito alimento. Entendi. Então, foi também uma válvula de escape, né? Chegou um determinado momento que a gente tinha mais alimento do que demanda até. Isso antes da pandemia. Na pandemia, aí a pandemia teve que cuidar de muita gente, né? Mas, e aí que surgiu. Então, o Moeda Verde hoje, consciência ambiental, e tem a pauta hoje, a sustentabilidade, mudança do clima, nós estamos vendo aí que nós já estamos vivendo isso, né? Isso. Um inverno com 37 graus. Não, eu vou te falar que tem mais 2 dias de calor e depois volta a ter frio. Então, a gente já está mudando o clima, né? O clima já mudou. Então, isso é uma questão fundamental, né? A reciclagem é fundamental, gerar emprego e renda, a consciência das pessoas de cuidarem do seu pedaço, pertencimento do morador. As comunidades se organizam. Hoje tem lugar que a gente chega lá com o caminhão, já está tudo organizado. Só pesa, leva o alimento para casa e eles mesmos já se distribuem entre eles. Então, já se organizaram. Então, é um programa que a gente tem muito orgulho, entre vários outros, mas esse mostra muito que é a nossa gestão. Um programa barato, que fez com que a cidade economizasse. Só nesse primeiro ponto, a gente gastava R$200 mil por ano para limpar. Só nesse primeiro, no Cigano. O programa custa 50 mil. Então, você vê. É uma aula, né? É uma aula. Tem vários conceitos de política pública eficiente no Moeda Verde, né? E aí as pessoas aderem, né? Aí vem a credibilidade, né? Pô, o prefeito está fazendo, deve ser legal. Deixa eu ir lá ver. E aí, como foi um sucesso o Moeda Verde, nós criamos um Moeda PET, que você leva garrafa, aí é só garrafa, e troca por ração animal para os pets também em situação de rua. O Fred, para levar para o Fred. Não. O Fred é bem tratado, já tem uma família que cuida dele. Mas aqueles cachorrinhos, pets rua, que não tem, e esses cuidadores da cidade, eles se mobilizam, levam a ração. As rações são doadas, que a gente criou o banco de alimentos, e a Carolina criou o banco de ração também. Legal. Então, a gente recebe essas doações, e aí o Moeda Pet também é no Parque Central, a cada 15 dias, e sempre recorde de participação. É muito legal. Eu falo que quando a gente vê a transformação, é um grande combustível para a gente continuar trabalhando, né? Claro que uma baita responsabilidade, desgastes, cabelo branco aumenta, né? Na pandemia, então, nem se diz. Mas está pintando. Não estou não, assim. Eu não estou pintando, você está pintando. Carolina sempre falou isso, é a genética. É a genética. Então, eu falo para ela que eu vou envelhecer com dignidade. A hora que ficar branco, vou deixar branco. Né? Mas ainda não tem muitos, mas vale a pena. Né? E aí vamos começar
falar de confusão, mas vamos começar da confusão municipal, mas que faz parte. Tá. Cara, com 80% de aprovação, tem a fila de gente querendo ser o sucessor, ser candidato, ter o apoio, a bênção. E até acho que vocês demoram um pouco para tomar essa decisão, porque não é além de não ser uma decisão fácil, Sim. a hora que você escolhe o sucessor, o café já começa a esfriar, né? Porque o cara, né? A gente sabe Já como vira é, né? prefeito. Ah, já não. Os caras De já. fato. Os caras já começam a falar com o cara assim: olha, tô pensando em fazer, mas vou esperar a sua eleição. Eu sei como o povo é, né? Eu que tratei a vida inteira Sim. com vaidades, eu conheço, né? Como que você vai conseguir. Porque eu li lá o xadrez lá. Tem um monte de ex-presidente da Câmara que virou secretário, o presidente da Câmara que também se coloca. Como que faz para ajustar esse xadrez no momento certo, para que o grupo continue também firme, Sim. dando continuidade nesse trabalho? Acho que a primeira coisa... Se puder falar o nome, aproveitar e falar o nome, já fala, porque a gente liga para a Folha e Se eu soubesse, eu falaria, viu? Se tivesse definido. Mas, primeiro tem um conceito, né? Assim, dois, na verdade. A maior qualidade de quem sair desse grupo para ser o escolhido é a capacidade que tem de manter o próprio grupo. Por quê? Porque está dando certo, com todos os desafios, com o que a gente sabe que ainda tem para fazer na cidade, tem um monte de coisa para fazer ainda. A gente não vai entregar, depois de 8 anos, uma cidade com tudo resolvido. Não tem jeito, né? Mas a evolução é nítida e é para manter esse grupo. Esse é o maior atributo que essa pessoa tem que ter. Não é nem o conhecimento político, ser político ou não está fechado. E o jeito de fazer vai ser com muita transparência, né? Eu reuni os 8 principais agora, há 10 dias atrás. O Cássio está. É Cássio, A né? Cássio. A Cássio está nessa lista também? Tá, é um dos 8. Todos que pintou o nome por algum motivo, eu chamei todo mundo. Chamei e falei, vem aqui. Seguinte, primeira coisa, vocês vão respeitar a decisão? Gosto da Cássio, hein? Dentro do critério, assim. E todos falaram, claro, prefeito, nós vamos respeitar. Porque é para manter o grupo unido. Claro, só tem um prefeito e um vice-prefeito. Mas tem um presidente da Câmara, tem deputado estadual, tem deputado federal, tem secretário. E tem um time que pode ocupar outras posições no governo do Estado mais para frente, quem sabe em Brasília. Tem um caminho, né? Eu hoje estou liderando esse processo, mas essa consciência todos têm. Então, eu acredito, claro, nem sempre é fácil, tem ali, né, o convencimento aqui e ali, mas eu acredito que a gente vá no primeiro semestre do ano que vem decidir e vai ser de consenso, né? Aí, de novo, né, como é muito transparente... Quem é a maior liderança da oposição hoje? A gente... Ou se é que tem uma grande liderança? A gente tem o PSOL lá. O Grana ainda está lá? Não, Grana, tá em né? Brasília. Ele perdeu a eleição para vereador, que é o ex-prefeito. Isso. Ele pontua bem nas pesquisas porque foi ex-prefeito, é um nome conhecido, né? Mas ele não está na cidade. Então, hoje, o PT, que já teve 7 vereadores, hoje tem 1 vereador. E o PSOL tem 1. Então, a oposição, vou falar de nome aqui, sem ser injusto com ninguém, mas não tem ainda também. Eles não definiram lá. Eles têm uma frente de esquerda que vai apresentar para a cidade um nome. Na última eleição, nós enfrentamos a Beth Sirac, que é uma ex-vereadora, o marido foi deputado federal, ele quase foi prefeito, chegou a ter 49% dos votos, quase ganhou lá em 2012. Né? E o Sirac, a família Sirac, é uma família presente lá. Mas aí não está definido, assim como nós também ainda não definimos. Então, e é muito saudável, o debate é saudável, né? Eu torço muito para a polarização PT e PSDB voltar, né? Que a gente era feliz. Você é o responsável agora. Você podia estar falando isso para uma outra pessoa, mas você é o responsável agora. Você vai voltar a ter essa polarização, meu filho? Eu estou trabalhando para isso. Mas lá em Santo André, assim, o problema local, eu tenho certeza que vai ser equalizado com muita consciência e transparência. Ou seja, o discurso de todo político, 2024 é em 2024. É isso, ano par. Antes de ir para as bicadas tucanas e federação, para a gente começar a chegar próximo do final, eu tenho um quadro que fala sobre histórias de campanha. Todo mundo que vem aqui, ou conta uma história que participou de alguma campanha e algo curioso, ou conta alguma coisa da própria campanha, porque muitas vezes a gente vai aniversário, né, festa, as pessoas, como que é o fulano, como que fez, como que não fez, como que foi a música, né? Tem muita curiosidade, porque para as pessoas a campanha é muito aquele negócio, principalmente aqui em capital que tem a TV, é aquela coisa bonitinha na TV
E não é aquela coisa, campanha não é aquela coisa bonitinha na TV, né? É um pega pra capar, é erro, acerto e vaidade, briga interna e tal. Mas tem coisas engraçadas. Então, Renata Abreu contou uma, o Michel Temer contou duas, o prefeito contou mais uma ou duas. Qual uma história que você pode... Eu vou pedir para vir uma vinheta, você dá um tempo aí para você pensar. Uma história que você pode compartilhar, que pode ser de campanha sua ou de campanha que você participou, que você acha engraçado contar os bastidores. Sim. Produção, vinheta, histórias de campanha com o nosso prefeito Paulo Serra. Paulinho, e aí? Uma história para contar. Olha, tem duas boas, assim. Uma de quando eu era vereador ainda, minha primeira eleição que a gente falou aqui, 2004. Aí no segundo turno, ficou lá o doutor Brandão e o João Alvamileno, que era o candidato do PT. Até perdemos aquela eleição, que era o sucessor do Celso lá, né? E segundo turno, lá no Jardim Santo André, que é uma região lá que tem CDHU, uma região que é mais afastada do centro da cidade. E na época ainda podia showmício, né? Podia ainda. E montava aquele palco improvisado, né? Aquele palco mais ou menos, e tinha um showmício, não era muito grande, não era um artista super conhecido, mas era um artista ali local. E o doutor Brandão, que era um tribuno excelente, chamou todos os vereadores para o palco. E tinha um vereador que tinha ganhado, inclusive comigo, eu fui o segundo da chapa, ele foi o primeiro, chamava Itamar Fernandes. E o Itamar, ele era uma pessoa com deficiência. Ele tinha amputado a perna direita do Itamar. Ele ia lá com a muleta, né, subiu no palco, ficou lá. E aí, bastante gente no palco, bastante gente no palco. O que acontece? Uma parte do palco dá uma desabada. Veio os seguranças todos, né, desesperados. O doutor Brandão já era meio idoso, mas nada demais. Caiu um teclado, só que o Itamar escorregou e caiu nessa coisa do palco. A hora que o segurança puxou o vereador, ele não sabia que o vereador já tinha amputado a perna. Pensou que tinha perdido ele a perna. perdeu. Aí o que a gente teve que fazer? É até pecado, mas... A gente teve que atender o segurança. Porque o segurança baixou a pressão dele, de nervoso, o cara ficou branco ali e desmaiou, literalmente. Aí o Itamar estava bem, né? Porque não tinha acontecido nada, estava lá abraçado e falou, não, calma, e abanando o segurança. Ele cuidou do segurança. Ele que cuidou do segurança. Então essa foi a cara do segurança, e todo mundo no entorno falando, calma, ele já era uma pessoa com deficiência, não foi aqui no acidente, né? Cara, isso loucura, né? Parou o comício, enfim, foi tudo aquilo. E agora, mais recente, em 2020, também teve uma outra engraçada, porque como a gente estava na pandemia, né, durante a Covid, o que acontece? A gente não fazia muita reunião. E Santo André não tem TV, não é igual a capital, né? Apesar de ser uma cidade grande, não tem. Então, os caminhões de som, como não podia, ou você faz reunião, ou você faz caminhada, ou é caminhão de som. Como a gente estava evitando caminhada e reunião por conta da Covid, caminhão de som. E eu, toda semana, reunia a coordenação, você que tem experiência larga nisso, sabe? E a coordenação, não, Paulinho, nós estamos bem, nós estamos com 65, estamos com 70. A gente quer ir pra rua fazer Covid, campanha, né? não precisa. Resumo, me liberaram para ir para o caminhão de som no último final de semana só. Eleição já na outra, há uma semana. Uma semana. Né? Eu peguei no sábado de manhã e falei, agora eu vou fazer aqui, vou falar. Fui para cima do caminhão 9 horas da manhã e não percebi o tempo passar, assim. E vai rodando a cidade, é isso? Rodando a cidade toda, conversando com as pessoas, passa nos corredores comerciais sábado, né? Todo mundo na rua, aquela coisa. E o clima bom, né? A gente teve um resultado incrível. E aí foi. De repente alguém bate aqui no meu ombro, a Carolina, fala... Já tá bom, né, Paulo Henrique? Quando ela tá brava, é Paulo Henrique. Paulo Henrique, chega, né? Aí eu falei, Carolina, que chega, pra quê? São ainda... Aí eu olhei, eu vi 4 horas da tarde, falei, nossa, nem percebi, né? 3 meses de vontade de fazer campanha acumulado, né? Acumulado, exatamente. Falei, que tá bom nada, 4 horas da tarde. Falei, olha o pessoal como tá animado. Olhei pra trás, a equipe. Tava tudo uma desmaiada, outra com fome, outra todo mundo acabado. Aí a gente parou lá numa lanchonete, numa fast food. Aí eu falei, você tem razão. Vamos comer aqui, mas depois continuamos mais uma horinha ainda, até às 6 da tarde. Às vezes quando faz campanha... Mas o pessoal quase desmaiou. Às vezes quando faz campanha, principalmente quando vai para interior, quando vai de uma cidade para outra, que você tá com alguém junto, você olha para trás, o cara tá dormindo, né? Putz, eu adoro tirar foto assim, energia, o nego dormindo. Assim, era essa foto ali, todo mundo desmaiado, mas foi bom, foi legal. Paulinho,
Aí, já que você não tem pouca confusão na sua vida, tudo bem ser prefeito, nada acontece com o prefeito. Você vira presidente da Federação PSDB Cidadania. No lugar era o Vignoli continuou presidente, você virou presidente por conta da sua liderança e sua relação com o Eduardo. Acho que você está no local certo, porque você tem habilidade e sensibilidade para evitar o pior, né? Sabe? Porque tá todo mundo com os nervos à flor da pele. Muito. O PSDB, num momento ruim, até por conta porque perdemos a eleição aqui em São Paulo, Sim. prefeitada saindo, como se tivesse o mundo acabando, que a imprensa gosta de ficar parecendo que o mundo está acabando. Isso. Não está acabando porque a gente, quando volta os prefeitos tudo de novo. Faz parte da política, né? O mundo não está acabando para ninguém. É isso aí. Mas tem que ter capacidade de reconstrução. E eu tenho dito que o PSDB tem que se reconectar de novo com as pessoas. E vi 2 ou 3 entrevistas de você, acho que 2 na Gazeta, que você vai nesse caminho. O que é essa reconstrução? Como que o Paulinho vai reconstruir? Como que o Paulinho vai caminhar? Para a gente ter uma reconstrução estadual ou municipal, em qualquer eixo, para se reconectar com as pessoas, a gente tem que ter um projeto nacional. Não tem outro caminho. Né? E aí independe do nome. Né? O Eduardo hoje é o presidente do partido, é um líder, governador, com 38 anos de idade, já no 2º mandato, num estado que não reelegeu ninguém desde que o Brasil se redemocratizou. O Rio Grande do Sul não tem a tradição diferente, muito diferente do que é São Paulo, né? Que teve uma continuidade desde o disruptivo Mário Covas, o melhor governador da nossa história. Né? Lá não, lá trocava e ele conseguiu vencer isso num ambiente polarizado. Então, não tinha reeleição. Nenhum governador foi reeleito, né, eu acho? Nenhum grupo. Foi a primeira vez. Grupo, nem sucessão, nada. Primeira vez. É isso. Então, sim, ele tem ali as suas qualidades. É um cara que, sem dúvida nenhuma, no futuro pode desempenhar esse papel como nosso líder. Mas o PSDB, independente do nome, tem que voltar a ser reconhecido pelas pessoas como um formulador de política pública, como um partido que pensa o Brasil, como um partido que vai se contrapor aí a esse projeto do lulopetismo, né? E aí, não do jeito que eles fizeram com a gente, votando contra o Plano Real, contra a responsabilidade fiscal, não. De maneira positiva, isso, dando alternativas, falando, olha, não é por aqui, é por aqui. Né? Mas tem que falar o por aqui ou por aqui, né? Vamos falar. Porque hoje está tudo... Né? Tá solto. Eu concordo Se você me perguntar qual que é a bandeira do PSDB hoje, eu não sei. A gente vai se reconectar. Não é um processo de curtíssimo prazo. É de médio e longo prazo. Mas eu vou ajudar nisso. Né? E aí, se a gente tiver um projeto nesse tamanho, a gente se reconecta de novo em São Paulo também. Né? E tenho certeza vão voltar a governar um estado um dia. Né? Não tenho nada contra o governador Tarcísio, pelo contrário, acho que né, ele está fazendo o papel dele, né? A nossa bancada lá na Assembleia, inclusive, tem ajudado bastante. Mas é natural, como você falou. Né? Se a gente se reconectar, a gente vai voltar a ser reconhecido. E é nisso que eu quero ajudar, porque eu acredito nisso. Né? Mais uma vez, a história da verdade, né? Fazer política com verdade, não com narrativa, não com rede social só. Rede social é importante desde que ela seja verdadeira. Né? A gente quer ajudar na condução desse processo. E eu sou muito do diálogo. Né? Estou tentando fazer isso através da federação, dialogando. Clima de prévia, essas coisas já passou. Ficou para trás. Né? A gente faz parte da política. A gente não teve uma disputa que não gerou nenhum efeito, porque não teve nem candidato. Isso. E aí não adianta dizer quem é culpado, quem estava certo, quem estava errado, já Olhar foi. Olhar para Nós frente. perdemos a eleição, diminuímos a bancada. Para muitos, o que é um momento de crise, eu vejo um momento de oportunidade. Também dessa geração, que nem é tão mais nova assim, mas da nossa geração, né, que pode ser considerada mais nova se comparados a outros grandes quadros tucanos que nós temos. E nós temos experiência, mano. Nós estamos desde moleque nisso aqui, né? Isso. Né? A gente quer conduzir esse processo. Então, eu acho que vai parecer até um contrassenso que eu vou falar, mas a gente vive um bom momento, que é o início dessa reconstrução e uma reconstrução também legítima, uma reconstrução retornando às bases do PSDB. Né? Se tiver que começar do zero, não tem problema, mas vamos começar do jeito certo.
né? A gente falou aqui do Paulo Renato, é uma inspiração. É isso. É esse tipo de figura que a gente quer resgatar, o legado que a gente deixou para esse país e para o estado de São Paulo. Então, mas teve uma discussão sobre a prorrogação do mandato do Eduardo. A justiça falou que não poderia ter prorrogado, que tem que cumprir o estatuto, a eleição. Na verdade, nem o do Bruno poderia ter sido, a juíza fala isso. Né? Começou lá atrás o problema. Aí era pandemia, né? Então, assim, é uma decisão inócua. Né? Eu digo que é a vitória de pirro. Né? Você vence, você se esforçou tanto para vencer que você não tem mais ninguém para governar junto, porque como é que faz? Né? A convenção está marcada. Aliás, as convenções já aconteceram. E não adianta falar, faça a convenção nacional. Não é assim o nosso estatuto, você conhece. Municipal, estadual, depois municipal de cidades grandes, depois estadual, depois nacional. Nós já estamos chegando nas estaduais. Já fizemos de cidades com menos de 500 e fizemos nas grandes já. Né? Então, o processo, quando ela deu aquela ordem diária, suspende a prorrogação e façam convenção em 30 dias. Ninguém afastou o Eduardo do cargo, o Eduardo continua presidente executivo, eu sou tesoureiro nacional hoje, continuo tesoureiro, o partido está em paz. Mas você sabe um sentimento, que eu até, uma avaliação que eu faço, eu não tenho falado, porque por conta de uma relação pessoal, mas os analistas que, quando está em off, eu falo, isso deu força para o Aécio voltar a ser presidente do partido, você não acha? Pode ser, pelo momento, mas eu não acredito que ele esteja nessa sintonia agora. Eu acho que o Aécio, vejo ele muito mais nessa reconstrução da biografia. Acredito que ele não vai avançar esse passo, não. Ele é um quadro importante, um cara muito experiente, teve governos bem-sucedidos, cometeu um erro que ele mesmo reconhece na sua biografia, né, que não vai ser apagado, está lá na biografia, a história. Ele mesmo diz que muitas vezes Deus nos dá uma oportunidade de escrever um novo futuro, mas não nos dá a oportunidade de reescrever o passado. Né? Isso já está lá no passado. Mas ele foi absolvido no mérito. No mérito. Né? Então, o Aécio é inocente. Né? Agora, com relação à imagem, aquilo que as pessoas pensam dele, ele precisa reconstruir. Mais do que já está reconstruindo. Né? E não acredito que seja o momento ainda. Agora, e ele mesmo diz isso. Então, por isso que eu estou muito à vontade para falar. Agora, para o futuro, sim, pode ser que ele é um quadro que conhece Brasília como ninguém, conhece o partido como ninguém. O governador, senador. Foi a última eleição tucana, em 2014, com aquele DNA forte tucano, e que a gente quase ganhou a Dilma. Quase. Né? E se a gente tivesse vencido aquela eleição, o país seria outro. Não tenho nenhuma dúvida, porque a Dilma foi até caçada depois, enfim, um acidente ali. 2 momentos para o Brasil seria outro. Com o Aécio e se o Michel Temer tivesse continuado. Também, né? Exatamente. Então, inclusive ele foi inocentado muito porque a justiça reconheceu isso no sentido da armação que foi feita para inviabilizar tanto a Aécio quanto o Michel Temer, né? Mas, então, acho que a ação, ela é, independente da questão do Aécio, que eu não acredito, ela é muito mais inócua do ponto de vista para desgastar mais o partido. Não vejo nenhum aspecto positivo disso. Quando me perguntam, o que você acha da disputa do PSDB? Não tem disputa. Tem 99% do partido de um lado e 1% querendo prejudicar. Então não é disputa. O que você responde quando falam A gente já falou um pouco no início, mas o que você responde quando falam assim, o PSDB está perdendo mais de 50% dos prefeitos PSD, PL e afins? O que você responde essa questão quando fala assim, está desmanchando? Nesse momento, assim, o qualitativo é mais importante que o quantitativo. Nós temos que ter... vamos ficar com 30, 40, 50? Não tem problema. Desde que eles acreditem nesse projeto de reconstrução. Nós não estamos no momento Vai agora... ter uma estratégia para as grandes cidades? Vai, claro. A gente vai ter candidato em todas as grandes cidades. Nós temos um grande grupo em São José dos Campos já formado, com o Cury, com o Emanuel, que você conhece. Nós temos Piracicaba... O Emanuel está voltando, né? Está cheio de energia, né? Barjas Negras em Piracicaba. Fernando 70% Taboão, também nas pesquisas. A Bruna Furlan, apesar do Furlan ter ido do PSB, mas tem uma aliança com o PSDB lá forte em Barueri. No ABC mesmo, a nossa federação vai ter candidato pelo menos em 5 cidades favoritos a ganhar. Federação pode ter um candidato do PSDB e um candidato da Cidadania? Não, é um partido só. Já que você entrou no ABC, como resolver São Bernardo? Porque Orlando morando no PSDB, eu acho que ele tem o direito de escolher um nome, como você tem também o direito de escolher um nome do teu grupo. Mas tem também o Alex Manente,
Sim. bem pontuado, já nas outras eleições sempre, né? Bem eleito para Sim. deputado. Inclusive, na última eleição, acho que até dobrou, teve apoio. Não, na eleição de prefeito apoiou Orlando. Eu que, inclusive, ajudei nessa composição. Olha, pode ter qualquer confusão. Nessa, eu não queria estar no teu lugar. Porque essa não é fácil. Tem um monte de confusão que você fala assim, você entra? Eu entro. Que eu vou lá do meu jeitinho e tal e resolvo. Essa, não me convide. Eu acho que ambos, né, em especial quem está no cargo, tem que ter responsabilidade com a cidade. Então, eu acho que, baseado nisso, a responsabilidade da sua indicação, da continuidade de um projeto, eu acredito que a gente consiga dialogar e compor. Não acho impossível. Eu sou muito otimista, eu sei. E tenho Você muita acha que esperança. tem condições de fazer uma composição e não perder acredito que Orlando sim. Morando não sair? Eu acho que tem muito mais ligação com as atitudes, a meu ver, negativas com relação de queimar pontes dentro do PSDB, que com a ação, com o ataque, termos até de baixo calão, com ataques a ex-presidentes do partido, a bancada federal. Não dá para o cara que está lá ficar falando que a bancada federal resolve tudo no vinho, em restaurante de Brasília. Isso sabe, não é esse o nível que a gente quer no partido. Acho que a questão, eu não vou ficar falando aqui dos outros, mas a questão de permanência ou não, de clima no partido, acho que tem muito mais relação com essas ações prejudiciais, a meu ver, e que fecham portas, queimam pontes, né, com ex-presidentes, com deputados. Não estou falando do local, não. Né? Todos os governadores, os 3 governadores, estão na executiva atual. Quando ele chama uma executiva, né, com termos que eu me recuso até aqui a repetir, ele está falando do Riedel, da Raquel, ele está falando não só do Eduardo. Adoro a Raquel, cara. Conheci ela Então, nas prévias. Um baita quadro, sensacional. E aí, pô, vai falar, não dá, o partido está legitimado lá em Brasília. Então, todos os ex-presidentes na executiva. Além disso, Marconi Perillo, Beto, ex-governadores importantes. Estão na executiva. Estão na executiva. Então, quando você agride Marconi esse é um grande grupo, né? Então, acho que está muito mais ligado a isso do que essa disputa local, né? Que nem é uma disputa ainda, que pode acontecer, mas que eu vou trabalhar sempre para tentar compor. Né? E acredito e vou trabalhar porque acho que para São Bernardo é a vez do Alex. Capital. Você vai intervir no diretório municipal? Não, eu não tenho essa prerrogativa. A prerrogativa é do presidente estadual, Vignoli. Né? O que já está dado... O Eduardo Leite não pode fazer uma canetada ele não de lá de fará, Brasília? ele não fará. O que já está dado, senhor, é que não houve convenção. E o mandato do atual presidente venceu. Você vai na Justiça Eleitoral hoje e está inativo já a executiva. A convenção ela estava suspensa por denúncias de várias irregularidades que estão sendo apuradas pela estadual. Vai ser feita a convenção, só não pode ser essa. Essa convenção, além de tudo, ela foi ilegal, porque pediram na Justiça em 2 instâncias e o juiz negou, confirmando que as denúncias são graves e que não podia fazer Teve desfiliação em massa e filiação em massa. Comprovadas. Mas a federação em si... A federação não entra nessa seara. Não vai entrar. Aí. Não entra. Não tem nem legitimidade para isso. Aí é uma questão partidária. O Vignoli vai resolver? Eu acredito que sim. Acredito que ele tem os instrumentos, né? De simplesmente, muito simples, na minha opinião, nomeia uma provisória por 3, 4 meses para fazer a convenção. Aí o ponto. Não é nada contra ninguém, não é nada pessoal, não estamos aqui para isso. Né? Agora, tem um processo. As convenções não aconteceram. Portanto, não tem legitimidade quem está aí mais. Venceu o prazo. Nomeia uma provisória... Nem a dos diretórios zonais? Não, metade não deu quórum. Não está registrado até hoje no TSE. Né? E aí não podia fazer nem a outra convenção. E não tinha sistema para fazer. A estadual aprovou por unanimidade na executiva que a Convenção de São Paulo e de mais 83 cidades, é claro que a gente fica muito na capital pela importância, mas outras 83 cidades foram suspensas também, Silvio. Mas eu não vi nenhuma palavra do Vignoli sobre isso, cara. Você tá falando que é o Vignoli? Teve notas, para a imprensa teve. Porque eu vi as pessoas tudo se reunindo, Sim. Né? Não participei, mas você vê, né? Fica nos grupos, ainda estou em um outro grupo lá que a gente participa e vê. Reunião, indo votar, e não vi uma palavra do Vignoli. Ele foi por meio de nota. Ele realmente não se envolveu diretamente, né?
mas fez o que tinha que fazer. Eu tô te falando porque eu achei que fosse a federação que fosse... Não. Aí, entre aspas, é um problema do PSDB. Né? A federação não tem atributo para isso. Mas acredito que a gente esteja muito perto da solução. Não definitiva, mas de iniciar esse processo de transição. Mas é uma provisória, então. Da mesma forma... Então você tá em mente que vai ter uma provisória, Fernandão já era. Isso eu acredito que pela própria Justiça Eleitoral já está inativo. Da mesma forma que quando houve a renúncia lá na Nacional, o que se montou, que hoje eu sou tesoureiro, é provisório. Você é tesoureiro nacional. É provisório para conduzir o processo da nova convenção que está marcada para novembro. Então é isso. As estaduais são outubro? É outubro. A gente está nessa fase, assim, até pelo momento que o partido vive também, o nome diz reconstrução, reorganização, você pode dar qualquer adjetivo, mas é um momento de transição mesmo, né, de um comando partidário, de uma realidade partidária com o governo do Estado, né, com uma candidatura que poderia ter tido a presidente, para um outro momento agora, sem São Paulo, né, no comando do Estado, para a saída de prefeitos, para um partido menor na sua bancada federal, com menos fundo, mas que é necessário e importante para o Brasil, porque é o grande formulador de políticas públicas para poder polarizar com o PT. A polarização não é ruim. O que é ruim é a radicalização. Quando você radicaliza, você deixa de ouvir o outro. Agora, quando você polariza, é a sua visão de mundo que é diferente, de sociedade, de política, de programa de governo. Isso tudo é bom, é saudável. A gente fez isso com o PT a vida inteira, pô. E o país estava aí crescendo, com as diferenças, tudo, mas foi acontecendo. É isso. Entendeu? Então, nós éramos a polarização. Nós éramos a polarização saudável. Saudável. No campo das ideias, não saudável. Na pessoa, não era ataque. Não era. Né? Então, não era raivosa. Não era raivosa. E é isso que precisa voltar. E eu tenho dito em todos os lugares. Na época da eleição, podia até ter confusão. Passou a eleição, era oposição, mas ninguém se batendo. Ninguém deixando de falar com o pai, com mãe, com o tio. Como São Paulino feliz, eu vou usar a metáfora do futebol. É torcida, meu amigo. Quando tá jogando ali a final, o estádio tá dividido, vai torcer para um e torcer para outro. Isso. Mas a hora que acaba o jogo, você pode tomar uma cerveja pro cara que perdeu, pô. Não tem nenhum problema, entendeu? É da vida isso. E aí, eu tenho escutado o prefeito nessa linha, prefeito comentado, que a discussão municipal, ele respeita uma coisa do PSDB, mas que você tem garantido para ele que o compromisso do PSDB continuar com ele na chapa, no governo e participar da eleição, continua garantido, é isso? Aqui na prefeitura? De São Paulo, com o Ricardo Nunes. Existe hoje uma tendência, porque o PSDB faz parte do governo. E aí é natural a construção até pelo Bruno. O Ricardo, tem que lembrar, ele era o vice do Bruno Covas, ele foi escolhido pelo Bruno. Agora, essa é uma discussão... A escolha do Ricardo Nunes foi em casa. Então, você sabe melhor do que ninguém. Eu podia te contar a história. Então, mas... Tem gente hoje na prefeitura que, inclusive, não queria ele como vice. Quando se começa um novo processo, as discussões têm que ser atualizadas. Então, qual era o ideal para o PSDB como conceito geral? Claro que em São Paulo a gente nem tem essa condição hoje. Mas qual era o ideal? Ter candidatura, poxa. O partido nasce para isso. Né? Ainda mais em uma cidade importante. Estamos nesse momento hoje? Não estamos. Não temos condição, não temos tamanho, estamos se reconstruindo. Então, acredito que seja um processo mais natural. Agora, essa discussão ainda vai acontecer de forma definitiva, com as instâncias partidárias consolidadas, aí sim. Do município. Município, estado e São Paulo não dá para ser só município. Assim. E as capitais, as cidades com 2 turnos. Acho que, pelo momento que a gente está vivendo, é claro que o município tem um peso enorme na decisão. Mas isso acho que passa por essa instância maior, né, nacional, porque é um partido que está se reconstruindo. Vira e mexe, rola fofoca de apoio à Tabata, por conta da relação dela com o Eduardo Leite, não sei o que do Eduardo Leite. Isso aí... O que tem de verdade nisso? Tem o desejo da Tabata. E o respeito que nós temos por ela ser uma grande deputada, um bom quadro da nova geração. Né? Eu adoro o mandato dela, ela fez dobrada com a Ana Carolina lá no ABC em algumas cidades ali, e acredito que ela faça um bom mandato e tem legitimidade, inclusive, para pleitear a sua candidatura a prefeito de São Paulo. Né? Ninguém pode tirar isso. Agora, é um desejo, ela quer ampliar suas alianças, né? Então, agora, se avançou esse sinal, se tem alguma decisão nesse sentido, nenhuma. Porque é outro imbróglio, né? Porque você é presidente da federação,
Sim. O Cidadania vai ficar com o Ricardo, já falou, conheço a turma, né? A gente conversa. Estão lá no governo. Estão lá no governo e querem continuar e já falaram que vão continuar. Difícil, né, como presidente da federação, não tentar construir um caminho para que seja o Ricardo Nunes ou não. Por isso que eu digo que é um processo mais natural. Ele já está lá. Né? O vereador Bezerra, que é da nossa bancada, é secretário também hoje. Secretário. Está lá. E vários outros quadros nossos. Os vereadores, a gente conhece o vereador, mas os vereadores... Agora, essa definição, na política, um dia já é muito tempo. Né? Muda muita coisa. Você imagina em 6 meses, né? E com essas novas perspectivas de novas executivas. Né? Então, essa decisão vai ser muito ainda falada, né? Vai ser dialogada com essas instâncias partidárias e acredito que, apesar de haver um caminho natural, ela tem que fazer parte da pauta assim, do partido para um partido que quer se reconstruir. Chegando no final, Vamos lá. hora de confusão, vamos abrir espaço para o Paulinho Serra. Mais 2 perguntas. Daqui 2 anos, daqui 1 ano. 1 ano e 3 meses. Encerra o mandato. Sim. Qual a perspectiva do Paulinho? Eu quero fazer, né? eu quero fazer parte desse projeto que a gente falou aqui de reconstrução do PSDB. Não só pelo PSDB, mas para que as pessoas tenham alternativa, para a gente mostrar que existe vida inteligente longe dos extremos. Eu quero fazer parte disso. Posso ser um grãozinho de areia ali, né, prefeito de uma cidade importante. Hoje eu tenho muito orgulho, né? Eu sou o prefeito mais votado do PSDB hoje em atividade. Né? Claro que isso é uma referência, é uma marca. A gente falou aqui da avaliação, que é claro, é um sonho. Nunca imaginei chegar nessa condição, essa relação com a cidade. E quero usar tudo isso, essa experiência, essa força, essa liderança, essa disposição de trabalhar para fazer parte desse projeto, em qualquer posição. Não tem uma grande... Eu entrei na vida pública assim, para ser prefeito de Santo André. Né? Tinha me planejado até com 50 anos de idade tirar um pouco o pé do acelerador, se desse tudo certo, e cuidar um pouco mais da Maria, porque a Maria nasceu... Eu comecei a fazer minha campanha de prefeito, ela tinha 1 ano. Ela está com quantos anos agora? 8. Então, ela está com 10. Então, ela só viu o pai prefeito e essa é uma loucura, você sabe. Loucura, eu sei. Então, ela está acostumada com isso, mas eu queria... agora, esse projeto se colocou, né? Essa oportunidade. Ela gosta de política? Maria Gosta. Meu filho também. Gosta. Meu filho, na época de eleição, ele fica... Olha, é isso que tem que fazer, a estratégia é essa. A Maria foi num evento que a gente inaugurou uma praça de esporte, a Carolina não pôde ir, porque ela estava num outro evento. E aí eu pus ela junto comigo ali no púlpito e eu agradeci ela em nome da mãe. Eu falei, representando a deputada Ana Carolina, tá a Maria. Ela ficou toda, deu tchau. Então ela já está se acostumando, mas, lógico, vai ter liberdade para escolher o futuro dela. Agora, o projeto é esse, é participar desse processo em qualquer posição que me colocarem, eu vou estar à disposição, porque eu quero muito contribuir com essa conscientização das pessoas. E o PSDB é necessário para isso. Toda essa tua capacidade de trabalho, experiência, capacidade de articulação interna, te credenciam para governador de 2026? É muito longe. Isso está muito longe ainda. O governo Tarcísio acabou de começar. Né? A gente precisa esperar um pouco mais para iniciar essa discussão. Nós temos uma eleição de 24 na frente. Mas nesse projeto da sua cabeça, tem que ter candidatos grandes em tudo quanto é lugar. E não vai ter candidato a governador? Então, mas aí é uma decisão que o partido tem que tomar. E é Paulinho 2026? Ainda está muito longe, Paulinho, temos outras alternativas também. Obrigado por ter vindo. Sei que você veio por conta da nossa relação, sim, nossa amizade. Sim, muito tempo. Desculpa se te apertei muito, não, mas... Não, é bom, pô. A hora que sempre que eu falava, o Paulo Serra, pergunta o negócio da capital. Todo mundo queria saber o negócio da capital, não quer saber mais nada. Eu deixei pro final, porque vai ter que assistir o programa inteiro. Boa estratégia. Pra saber, tava no meio da pauta, eu vou deixar pro final, porque os caras vão ter que escutar. Boa. Mas torço por você, sei que você por mais que o jovem, né, a juventude, muitas vezes é para nos desmerecer, você tem muita linha para queimar ainda. E essa tua trajetória, você vê que é uma trajetória só embicada para cima. Teve lá teus problemas, é embicada para cima. Então,
Tô na torcida. Obrigado, senhor. Precisa contar comigo aí. E muito obrigado por ter vindo. Vamos contar, obrigado, parabéns aí pelo programa. E obrigado, eu fiz um media training ao vivo aqui com você um pouquinho. Fazia tempo que eu não era apertado assim. Você me autorizou, tá Não, no celular tá aqui. tá autorizado. Não, depois a assessoria Foi vai falar, tranquilo, pô. viu, gente? Foi tranquilo. Fez o papel dele com louvor. Parabéns, obrigado, senhor. Obrigado por tudo e pela amizade aí. Já são 17 anos, né, cara? 17 Você anos, vê como o tempo 17 passa. Legal. Paulinho, e para você que nos assiste, muito obrigado. O episódio de hoje foi com o prefeito Paulo Serra, essa liderança, presidente da Federação PSDB Cidadania. Nos siga nas redes sociais e faça sua inscrição no nosso canal. Até o próximo episódio. Valeu!